Olá, meus queridos irmãos, bom dia a todos vocês. Eu desejo um ótimo domingo na presença de Deus para você e para toda a sua família. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos no canal da Igreja Presbiteriana de Serra Dourada. É uma honra, pessoalmente, falando por mim, uma honra ter você aqui comigo, acompanhando as nossas reflexões, acompanhando a dinâmica da nossa igreja nesse momento que estamos vivendo no formato online. Nós já demos início à última semana, a classe de catecúmenos. Nós estamos aí a todo vapor com a nossa classe de adolescentes no Zoom, que daqui a pouco os jovens e adolescentes podem acompanhar junto com a tia Cíntia. Nós estamos com a nossa dinâmica de reforma a todo vapor lá na igreja, os nossos irmãos trabalhando diariamente, na construção, na reforma do templo do Senhor, nas salas, nos locais adjacentes ao templo. Nossa igreja permanece em atividade. É com muita alegria que nós afirmamos isso, irmãos, porque em tempos onde muitas pessoas estão com as suas atividades paradas, mas a nossa vida com Deus permanece, a nossa vida como corpo de Cristo permanece, a nossa vida como salvos do Senhor permanece. Portanto, com templo fechado, com templo aberto, impedidos de louvar ao Senhor, ou com vontade ou com liberdade de louvar ao Senhor, nós continuamos servindo ao nosso Deus. E eu convido você a participar com a gente deste momento muito sublime, que certamente será lembrado por toda a eternidade. Daqui a 70, 80 anos, certamente, você que ainda é jovem, você que tem um longo caminho a percorrer, você que também já é experiente, mas que daqui uns 10, 15, 30 anos vai lembrar com muito carinho de que o tempo da pandemia foi difícil, sim, foi muito difícil, mas também foi um tempo onde a igreja foi provada e aprovada por nosso Deus. Então participe, se envolva, mantenha interesse pelas atividades mesmo que online. Por mais que muitas vezes o desânimo venha sobressair em nossos dias, chame um amigo, chame uma família para assistir junto com você. Somando forças, nós somos mais unidos no Senhor. Convocando os irmãos a participar, posso assistir o culto em sua casa, posso ouvir a reflexão dessa semana com você, posso participar das atividades junto com você. Talvez quando nós nos unimos, meus queridos irmãos, temos a capacidade de nos sairmos melhores em momentos como esses. Portanto, nós vamos louvar ao Senhor. E se você tiver a oportunidade de compartilhar o link, se você tiver a oportunidade de até a casa de alguém assistir junto, você vai estar fazendo um bem demais, não somente para você, mas como para aquela pessoa também que vai estar te acompanhando. Nós vamos louvar a Deus e daqui a pouco eu retorno com a reflexão desta manhã. Jesus te abençoe e fique conosco. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor de toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois sou do agrado de Deus, em tudo Ele tem a supremacia. Glória do Pai.
expressão do seu ser. Pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, nele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça. Cantemos sim. Ele é. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração,
sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais que a neve, mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Irmãos, com muita alegria nós finalizamos no último domingo o tema de mensagens, consolo para os que choram, baseado nos salmos de peregrinação. Se você não assistiu ainda, você pode assistir, pode acompanhar as nossas reflexões, estão disponibilizadas em nosso canal no YouTube. Você pode acompanhar mensagem. Cada domingo nós trabalhamos com 2 salmos, um pela manhã e outro pela noite. E demos fim a essa série de mensagens. E foi um momento muito oportuno, porque foi uma situação em que tivemos a singela oportunidade de falarmos para o povo de Deus em um momento muito complicado em que estávamos vivendo, em mais uma quarentena, onde a situação do coronavírus avançou demais aqui em nosso estado e bem como em todo o nosso país. E foi um momento onde nós tivemos que pensar, refletir sobre a ação de Deus em nossos dias, refletir a boa mão do Senhor, como ela tem se disponibilizado em nossas vidas em momentos difíceis como esse. Nós estamos saindo um pouco desse alvoroço, desses tempos difíceis. À medida que a vacinação vai encaminhando, à medida que o vírus, vai se dissipando, nós vamos tendo a esperança de vivermos a vida que anteriormente nós levávamos. Então, as reflexões que temos aqui em nosso canal e na igreja, não é diferente, vão sempre acompanhar a rotina que temos levado com o Senhor em nossos tempos. Se os tempos são difíceis, carece de uma mensagem um pouco mais que acalenta o nosso coração. Se os tempos são um pouco com certa liberdade para que o povo de Deus viva, exige que tenhamos uma mensagem onde nós avisamos, onde nós aconselhamos o povo de Deus a viver nesse tempo. E hoje eu gostaria de tratar com vocês, pela manhã, sobre o tema o homem de Deus, o homem do mundo transformado por Deus. E a base dessa minha reflexão se encontra lá na primeira carta de João, no capítulo 2, dos versículos 15 a 17. Quem esteve me acompanhando nos cultos de terça-feira, nos cultos da palavra, nós estávamos fazendo um estudo expositivo, sequencial do livro da primeira carta de João. E ainda nós não tínhamos chegado nessa parte quando João fala a respeito do mundo, a respeito de momentos tenebrosos que o povo de Deus vive, momentos difíceis que o povo de Deus vive, quando eles são literalmente engolidos pelas paixões carnais, muito mais do que a paixão pelo nosso Deus. Mas a esperança, e João traz essa esperança para todos nós. Vamos ler a palavra de Deus, localizada lá em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, que diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, Tu és maravilhoso e nós podemos, meu Pai, adorá-lo por causa da sua benignidade para conosco. Nós podemos adorá-lo por causa da sua misericórdia, que mais um dia, em mais uma manhã, se renova sobre a vida de todos nós. Nós podemos adorá-lo, meu Pai, pela tua bondade,
Mas ainda, meu Deus, nós precisamos adorá-lo por causa do livramento que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Por causa, meu Pai, das muitas vezes em que o Senhor nos tira de enrascadas, meu Pai, de momentos onde nós somos literalmente, meu Pai, convencidos pelo diabo, de momento onde nós somos literalmente convencidos por este mundo a vivermos em tempos, em lugares, vivermos momentos onde não há a sua presença. Eu te peço que nesta manhã o Senhor corrija com graça, com juízo e com amor o meu coração e o coração dos meus ouvintes. Que essa reflexão, meu Pai, possa impactar a nossa vida, transformar o nosso viver e fazer com que os nossos dias sejam dias glorificados ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Eu não fui cristão na minha adolescência. Entretanto, eu tinha uma admiração muito grande pelos evangélicos. Eu tinha uma curiosidade, conforme eu já falei com vocês em outras ocasiões, pelo povo evangélico. Na década de 90, eu observava eles indo às igrejas, literalmente com as Bíblias debaixo do braço, né? E depois eu descobri que aquele povo era conhecido como o povo do livro, o povo da Bíblia. Eu tinha muita curiosidade de saber como era a adoração do povo evangélico. O povo evangélico sempre foi muito caracterizado pela liberdade de culto, pela sinceridade na adoração, onde nós podemos levantar as nossas mãos, onde nós podemos cantar a Deus, onde nós podemos ficar à vontade na presença do Senhor em nossas igrejas. Eu tinha muita curiosidade de como o povo evangélico tinha desejo, amor em estudar a Bíblia. Isso tudo fez com que, anos depois, Cristo habitasse em meu coração de tal forma que o Espírito Santo passou a fazer uma reforma dentro do meu coração e eu passei a desejar a fazer parte deste povo. Mas eu me recordo que uma das frases que eu mais tinha dúvida na minha adolescência, uma das frases em que eu mais tinha desejo em descobrir o significado, era quando eu conversava com algum colega, com algum adulto, sabe? Quando alguém me ensinava e quando alguém vinha me corrigir, quando alguém vinha me aconselhar sobre os caminhos pelos quais eu estava andando, falando o seguinte: isso pertence ao mundo, Michel. Não faça o desejo do mundo. Não realize a vontade do mundo. Não faça isso, porque isso é do mundo. Não faça aquilo, porque determinado lugar é do mundo. Não tenha essas amizades, porque essas amizades são do mundo. E eu sempre ficava me perguntando, mas gente, tudo bem, do mundo, mas eu sou parte deste mundo, eu vivo neste mundo, eu caminho neste mundo, eu estudo neste mundo, eu faço as minhas coisas neste mundo. O que quer dizer não me envolver com este mundo, não fazer determinada coisa, porque determinada coisa pertence ao mundo. E isso sempre rodava no meu coração. Depois que eu comecei a frequentar a igreja, essa dúvida foi uma das primeiras que eu tentei tirar. Ainda assim, eu não tinha sido convencido completamente do que queria dizer estar no mundo, mas não sendo parte do mundo. Por mais que seja um paradoxo, irmãos, essa é a maior verdade das nossas vidas. Estamos aqui desenvolvendo as nossas vidas, desenvolvendo as nossas carreiras, desenvolvendo os nossos planos, conquistando metas, abraçando o povo do Senhor em várias situações que precisam ser abraçadas de forma solidária, de forma participativa, de forma envolvendo na comunhão. Fazemos diversas situações e participamos de muitas situações neste mundo. Aqui nós vivemos, nós nos movemos. E aqui temos uma vida para percorrer. Entretanto, nós não somos deste mundo. Michel, então, aquela dúvida que você tinha na sua adolescência, certamente você trouxe para nós hoje e quer complicar a nossa cabeça, porque eu nem estava lembrando desta frase. Agora você trouxe à tona e está complicando, mas eu vou explicar um momento. Aproveitando que nós estamos pela manhã, e eu gostaria de gastar um tempinho com vocês, mesmo que breve, para explicar a todos o que de fato significa mundo quando a Bíblia menciona este termo. É muito comum nós termos na palavra de Deus a palavra mundo.
E essa palavra ela está em diversos textos bíblicos, diversas ocasiões, diversos contextos onde nós somos levados nós somos convencidos de que Jesus Cristo, de que o Espírito Santo, de que Deus está nos falando de uma situação que não pertence ao povo de Deus. Em determinado momento, de uma situação em que pertence ao povo de Deus, onde o povo de Deus vive, onde o povo de Deus se desenvolve, mas onde o povo de Deus não ama determinada situação em detrimento do seu Deus. É interessante que quando nós vamos até este termo mundo, é extremamente necessário que passemos a entender este termo através do texto original, ou seja, através do grego, através das línguas originais em que a Bíblia foi escrita, em que o Novo Testamento foi escrito. E cada contexto que a palavra foi colocada nos traz um significado diferente. Então eu gostaria de trazer aqui para vocês esses diversos significados que dão à palavra mundo e que, espero eu, iluminar a sua mente através deste texto. A palavra, meus queridos, grega cosmos, no grego mundo, a partir da qual derivados, a partir da qual palavras se derivam dela, as palavras no português cosmos, cósmico, cosmopolitano, microcosmo e cosmologia, essa palavra pode designar, pode significar a ordem inteira criada, lá em Mateus 13, no versículo 35, quando o evangelista Mateus vai utilizar esta palavra para referenciar a ordem de Deus criada, tudo aquilo que Deus criou. Então, vai nos ajudar a compreender o que significa de fato mundo aqui neste contexto. Vamos lá ler Mateus 13, versículo 35, que diz o seguinte: para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, abrirei as parábolas da minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Ou seja, Mateus aqui está referenciando a ordem criada. Lá no Gênesis, quando Deus vai utilizar a ordem criada, onde Deus dá vida aos seres, vida ao planeta, vida a todas as situações, Mateus aqui está mencionando justamente o evento no Gênesis para dizer que mundo é essa ordem criada, é o mundo no qual nós vivemos, planeta Terra, galáxia, em todo esse contexto em que nós vivemos. Mateus, no capítulo 4, no versículo 8º, vai também dizer a respeito de um mundo quando significa uma terra. A terra, propriamente dita, a terra em particular. Mateus capítulo 4, no versículo 8, diz o seguinte, quando Jesus ele é tentado por Satanás. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ou seja, Mateus aqui utiliza mundo em um outro contexto, falando sobre a terra, né? Sobre onde nós pisamos, sobre os reinos existentes que estavam na terra. E aí Mateus ele traz essa menção para dizer o seguinte, mundo significa isso também. Nós temos também, quando João, no capítulo 12, no versículo 19, quando o mundo aqui vai designar um grande grupo. Sabe quando nós estamos em sala de aula, estávamos em sala de aula na nossa infância, e aí a gente levanta a mão e fala assim para a professora, todo mundo vai participar dessa atividade na educação física? Será que ali naquela sala de aula tinha todo mundo? Todos os 7, 8 bilhões de pessoas que existem? Obviamente que não. Nós estávamos falando de todo mundo que estava na sala. Quando nós chegávamos para as nossas mães e falávamos, mamãe, deixa eu jogar bola com a moçada lá no campo e tal. Mãe, não, vai fazer a sua atividade. Mas mãe, vai estar todo mundo lá. Primeira coisa que a mãe responde é, filho, palavra terapêutica, pastoral, que afaga o nosso coração e nem nos deixa nervosos. Você não é todo mundo. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, o que nossas mães estão dizendo que é o seguinte, nós não somos todo mundo e para nós há uma advertência em particular, apesar de que todas as mães falaram isso no passado e continuam falando, mas tudo bem.
Ali quer dizer que nós não somos iguais a todas aquelas pessoas. Nós não somos iguais a todas aquelas pessoas de determinado grupo. Então aqui, João capítulo 12, no versículo 19, ele vai nos dizer também sobre um grande grupo que estava participando de certa ocasião. Abra sua palavra em João 12, no capítulo 19. Vamos navegar na Bíblia, meus irmãos, aproveitando que nós estamos em ambiente de escola dominical. Capítulo 12, versículo 19, diz o seguinte. De sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após dele. Ou seja, Jesus ele estava aqui apontando a respeito da sua entrada triunfal em Jerusalém, e logo quando acontece esse fato, os fariseus rapidamente olham para aquele movimento, olham para aquele evento e começam a criticar Jesus. E aí os fariseus falam o seguinte, olha, nada se aproveita disso que está acontecendo, tá vendo aí? Ele passa e todo mundo vai após ele. Óbvio que nem todas as pessoas existentes de Jerusalém daquela época estavam indo após Jesus, mas as pessoas que estavam ali naquele lugar, muitas delas acompanharam Jesus. E aqui em 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, nós temos uma quarta opção, meus queridos irmãos, de significado de um mundo. Quando João vai falar a respeito de um sistema mundial conflitante. Um domínio totalmente que conflita com o mundo de Jesus Cristo. Ou seja, este mundo, o reino que não é de Deus, o reino que pertence à idolatria, o reino que pertence às coisas maléficas, aos desejos da carne, à concupiscência dos olhos, à concupiscência da carne e à soberba da vida. Todo esse sistema, meus queridos irmãos, que nos corrompe dos caminhos do Senhor. Em outras palavras, nós podemos aqui facilmente identificar o mundo aqui como este reino que não pertence ao nosso Deus. Claro que os fanáticos políticos vão dizer que o sistema capitalista, ele não é um sistema justo. O sistema socialista, ele não é um sistema justo, porque esse não é propriamente dito desta forma. Mas todas as ideologias, tudo aquilo, meus queridos irmãos, que vai contra a palavra e contra o reino de Deus. É isso, exatamente isso que João aqui quer dizer. Este mundo que nos corrompe, este mundo que nos distancia do nosso Deus. Dito isso, meus queridos irmãos, eu espero que você tenha aprendido, em poucas palavras que eu disse aqui, eu espero que você tenha gravado aí na sua mente que essas palavras serão fundamentais, esses significados serão fundamentais para que possamos entender a mensagem de João aqui aos seus ouvintes. Lembrando a todos vocês que João aqui está falando para pessoas que eram facilmente convencidas por outras ideologias. Na igreja, quando nós estávamos estudando a respeito da primeira carta de João, eu falei para vocês de que os ouvintes de João, a igreja de João, estava sendo manipulada por uma heresia chamada gnosticismo. E o que era a seita do gnosticismo, meus queridos irmãos? Eles admitiam que eles podiam conquistar, receber a fé, receber a salvação através do conhecimento. Ou seja, somente aqueles que possuíam um determinado conhecimento garantiriam a sua salvação. Nós sabemos que pela palavra do Senhor, em Efésios, no capítulo 2, o Senhor nos garante a salvação porque Ele nos ama através da misericórdia dEle. Porque Ele nos ama através do seu amor incondicional. Nada daquilo que fazemos, nada daquilo, meus queridos irmãos, que podemos retribuir para Deus pode convencê-lo de nos amar, tampouco o nosso conhecimento. Portanto, aqueles discípulos, aqueles ouvintes de João estavam sendo convencidos dessa heresia do gnosticismo. Então João,
escreve para aqueles homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, adolescentes, a fim de que eles não fossem persuadidos no caminho do mal, não fossem persuadidos na sabedoria deste mundo, mas sim na sabedoria que há em Deus, para que eles pudessem encontrar os seus caminhos na sabedoria que há em Deus. Então eu quero dividir aqui com vocês, meus queridos irmãos, essa reflexão da manhã em apenas 2 pequenos pontos para que possamos refletir sobre essa mensagem que João tem para nós nesta manhã. Em primeiro lugar, no versículo 15, João admite que nós amamos o mundo mais do que a Deus. Olha que perigo fenomenal que João destaca aqui. Nós, meus queridos irmãos, podemos amar o mundo mais do que a Deus. O versículo 15 afirma que por amarmos as coisas que estão neste mundo, preste atenção, nós não conseguimos amar a Deus e, consequentemente, nós não temos o que com Deus? Comunhão. Se os nossos olhos estão voltados para este mundo, estão voltados para as carnalidades, estão voltados para os desejos, estão voltados para os planos que findam nesta terra, nós não temos amor para com Deus e, consequentemente, nós não conseguimos ter um relacionamento sadio com Deus. Observe sua vida, meus queridos irmãos. Todas as vezes que você amou mais situações, mais momentos, mais pessoas, mais tudo neste mundo do que o seu Deus, a sua vida não foi para frente com Ele. Todas as vezes que você depositou a sua confiança em coisas aqui da terra, você de certa forma foi desaprovado por Deus, a sua fé ficou balançada e o seu relacionamento com Deus ficou desestabilizado. Amar o mundo, meus queridos irmãos, significa que nós somos mais inclinados a ouvir o que o mundo está dizendo do que ouvir do que Deus está dizendo através da sua palavra. Amar o mundo, João está nos dizendo aqui que quando nós temos amor por este mundo maldito, por esse sistema falido, por tudo isso, meus queridos irmãos, que vem persuadir o povo de Deus, nós estamos, de certa forma, sendo retirados da presença de Deus e colocados na presença de homens soberbos, homens ímpios, através de uma carnalidade. Significa que nós estamos mais interessados, meus queridos irmãos, nas expectativas desta era do que as expectativas de um céu na presença de Cristo. Significa que nós estamos mais preocupados nas coisas desta vida e resolver todos os nossos problemas, vivendo de uma forma existencialista, ou seja, pensando no aqui e no agora, e muito mais preocupados com isso do que preocupados em viver as promessas de Deus e vendo elas sendo cumpridas em nossas vidas. Muito mais. Eu sou apaixonado pela ciência. Apaixonado. A faculdade de Ciências Biológicas me deu uma certa gabaritagem para que eu pudesse olhar para a ciência e pudesse perceber que ela é maravilhosa quando usada para o bem. E é uma bênção de Deus e é uma bênção para a igreja. Entretanto, meus queridos irmãos, os meus olhos não podem despejar toda a confiança que há dentro do meu coração numa vacina. Eu creio que a vacina é o melhor caminho para o qual nós estamos vivendo agora. Há um ditado sendo falado por aí, sendo empregado por aí, de que vacinas salvam vidas. De certa forma, em determinado contexto, elas realmente salvam. Nós temos histórias maravilhosas. No final do século XIX, quando o Brasil estava enfrentando uma grave crise de malária, como as vacinas foram importantes no início do século XX para terminarmos, para literalmente sumirmos com todas essas doenças em nosso meio. A febre amarela, as gripes que constantemente alcançam o nosso povo. Quantas vezes nós tivemos o nosso cenário social melhorado por causa da vacina? Ela é uma bênção do Senhor. Entretanto, meus queridos irmãos, no momento em que nós estamos vivendo, tenho percebido que muitos de nós estamos depositando a nossa confiança inteiramente nela. Preciso despejar
a minha confiança e esperança num Deus. Num Deus em que está prometendo bênçãos insondáveis que não podemos alcançar de forma, sabe? Não podemos pegar, mas que podemos vivenciar na presença de Deus. Período em que nós estamos, muitas vezes, desistindo de viver com Deus para vivermos promessas de homens, promessas de coisas materiais. Sabe, irmãos, quando todas as vezes nós despejamos a nossa confiança para que algo melhore o nosso mundo, que não seja a palavra de Deus, que não sejam as promessas do nosso Senhor, nós de fato estamos amando muito mais isso do que Deus. E, consequentemente, o nosso relacionamento com Ele piora. E piora de forma gradativa, porque hoje você ama isso, amanhã você ama outra coisa. Outro dia você passa a amar coisa diferente. Os nossos olhos são enganados. O homem que vive de acordo com esse mundo, ele tem algumas características que são universais. Olha o que João diz aqui. Esse homem do mundo possui um amor onde ele tem orgulho de si mesmo e de suas realizações. Por natureza, nós somos seres orgulhosos. Nós somos seres, meus queridos irmãos, em que queremos que os nossos nomes sejam destaques. Que as nossas realizações sejam destacadas. Que os nossos afazeres sejam conhecidos. É por isso, meus queridos irmãos, que tantas vezes nos evangelhos, Jesus nos ensina a que as nossas realizações não sejam conhecidas. Que o que a sua mão faz, que a outra não saiba. Que a oferta que você dá não precisa de que as pessoas ficam sabendo. De que o que o seu coração despeja para realizar, o jejum que você entrega a Deus, a oração que você faça a Deus, não precisa ser reconhecida diante dos homens, mas precisa apenas ser reconhecida diante de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, que vencemos o nosso orgulho quando olhamos apenas para Deus. Esquece as coisas que você faz. Esquece, Jesus nos ensina para aqueles que amam ser reconhecidos através das suas ofertas. Jesus nos ensina sobre aquela viúva, a viúva pobre. Quando a sua moeda cai lá no gasofilácio, os ouvidos de Cristo estão atentos porque ela deu tudo o que tinha e não daquilo que sobrava. Perceba como ele está mais interessado na sinceridade do nosso coração e na proatividade que temos para com ele do que as realizações sociais, financeiras, religiosas que realizamos aqui nessa terra para agradar homens, instituições e pessoas interessadas, interesseiras muitas vezes. O homem deste mundo, em segundo lugar, é materialista. Eu tive uma experiência em 2018, que eu creio que eu já contei aos irmãos de Serra Dourada ou de Laranjeiras. Tive uma experiência em 2018 que eu não vou esquecer jamais. Eu estava no seminário em BH e numa determinada sexta-feira, lá em novembro, tem a chamada Black Friday. E durante a semana toda, eu vi anúncios no shopping lá em Belo Horizonte, próximo ao seminário, tem um Mina Shopping. Ele fica literalmente em frente ao seminário, tem apenas que atravessar a avenida, né? A avenida lá de BH. E eu inventei moda de 10h30 da noite numa sexta-feira ir ao shopping. Meu interesse? Comprar fralda. Eu queria apenas comprar fralda, que estava de R$40 a fralda que a minha filha do meio usava na época, estava por 15. Falei, eu vou fazer a festa. E dinheiro de seminarista, meus irmãos, é contadinho. Eu falei, cara, eu vou pegar todo esse dinheiro, eu vou investir em fraldas, eu vou ter fralda pro ano todo. Vou ter fralda, sabe, pro verão todo. Eu fui. Felizão da vida, cheguei àquele mar de gente. Dezenas e dezenas de pessoas. E eu comecei a pensar, e rapidamente o nosso coração se enche de ira.
Nosso coração se enche, meus queridos irmãos, de pensamentos assim, gente, não é possível que todo mundo está aqui para comprar fralda ou para comprar algo que seja necessário para a sua vida. E quando eu começo a observar as promoções que tinham naquela época, telefone, computador, é isso, é aquilo, eu comecei a pensar, falei, gente, como o ser humano ama o material. Como o ser humano deseja urgentemente ter coisas, acumular coisas. Como o ser humano, ele ama o fato de colecionar. Eu rapidamente virei as costas, eu falei, eu não vou. Meu coração vai ficar triste porque eu não vou levar 20 pacotes de fralda. Mas eu posso voltar, era uma sexta, eu posso voltar aqui na segunda e comprar 3, 4 pacotes de fralda. Eu posso passar o mês com esses pacotes tranquilamente. Depois eu posso vir aqui e comprar mais. Deus vai sempre abençoando as nossas vidas para que nada deixe faltar em nossas vidas. E a minha confiança sempre esteve no Senhor. E graças a Deus, passei os 4 anos do seminário comendo bem e tendo fralda para os meus filhos. O que eu estou querendo dizer com esses exemplos é que nós amamos essas coisas, amamos ter posse. E nós fomentamos o nosso prazer nessas posses. Essa soberba, meus queridos irmãos, é também alimentada pela inveja, ou pelo desejo de ficar rico, ou pelas custas, muitas vezes, do nosso bem-estar espiritual, nós fazemos isso. O homem, meus queridos irmãos, deste tempo profana o dia do Senhor. E aqui eu concordo com João Calvino, quando ele diz que nós não precisamos necessariamente separar o domingo, propriamente dito, para o dia do Senhor. Me entenda. Mas de que a nossa vida e em tudo aquilo que fazemos são as situações em que glorificamos ao nosso Deus e, portanto, se tornam dia do Senhor. Eu entendo que no domingo nós temos algumas atividades, nós temos algumas realizações que podemos sim participar em família, participar em comunidade, com o intuito de adorar a Deus e de glorificar o nome dele. Mas muitas vezes nós profanamos o dia do Senhor. Nós deixamos de lado um único dia em 7 em que separamos, meus queridos irmãos, para adorá-lo, para meditar, para estarmos juntos, com várias desculpas. Muitas vezes eu tenho ouvido de irmãos neste tempo de que eu não tenho paciência para ficar na frente de televisão, de celular. Eu não tenho paciência para ficar sentado ouvindo uma mensagem de 40 minutos, mais louvores. Eu não tenho paciência para ficar em frente a uma televisão ouvindo, vendo o seu rosto, Michel, pelo amor de Deus, troca de pregador. Calma, irmãos, hoje à noite vai ter um pregador diferente, então vocês vão... Fica tranquilo. Mas é interessante, meus queridos irmãos, que nós não usamos esse argumento às últimas consequências. Ou seja, nós temos tanta paciência para ficar na frente de uma televisão para ver uma série, nós temos tanta paciência para ficar na frente de um celular fazendo uma chamada de vídeo, nós temos tanta paciência para ficar na frente do mesmo celular jogando algum joguinho ou sendo ou perdendo tempo, né, em redes sociais. Nós temos tanto tempo para ver coisas inúteis e muitas vezes nos divertindo. Mas quando nós falamos do dia do Senhor, nós temos desculpas. Eu não quero que essa mensagem seja pesada para você a ponto de ser moralista. Não, meus irmãos. Não ache que eu não tenha pecados dentro do meu coração onde eu idolatre mais as coisas deste mundo do que o meu Deus. Eu tenho. E minha esposa, ela é testemunha de quanto eu luto pelas coisas existentes neste mundo, quanto eu batalho com essas coisas para que elas parem de existir. O que eu estou dizendo para você é justamente aquilo que o apóstolo João está transmitindo aos seus ouvintes, de que não podemos amar, não podemos ser ludibriados, meus irmãos, persuadidos por esse mundo. Não podemos. Sabe por quê? Porque a partir do momento que formos conquistados pelas coisas deste mundo, perderemos o nosso relacionamento com Deus. Se já não perdemos. A partir do momento que amamos mais as coisas deste mundo
deixaremos de amar o nosso Deus. Michel, pode ser muito radical isso que você está falando, não, meus irmãos. A palavra de Deus é 880, só podem haver dois senhores em sua vida. Ou você há de adorar um, ou você há de entristecer o outro. Não é isso que Jesus Cristo nos ensina? João aqui está querendo nos dizer de que o homem deste mundo ama, deseja e profana a todo momento as coisas que há neste mundo. Mas, graças a Deus, eu amo a mensagem que há aqui na carta do apóstolo João. Sabe por quê? João, ele trata o pecado, a concupiscência, a profanação de um modo tão carinhoso, amoroso, meus queridos irmãos, que no início do capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: olha, se dissemos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos, olha como ele fala com o seu povo de forma carinhosa, chamando a atenção. Filhinhos, por favor, me escutem. Vocês estão sendo persuadidos pelo mundo. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecar, se vocês por algum motivo pecarem, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2, ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda os do mundo inteiro. O que João está querendo dizer aqui, meus queridos irmãos? Ele está nos convocando, dizendo: pare de falar que você não tem pecado. Pare de falar que você não ama o mundo. Sim, nós amamos o mundo. De fato, amamos as coisas que há no mundo. Mas ele nos traz para perto de Deus e fala: filhinhos, se por acaso vocês amarem essas coisas, fiquem tranquilos, porque vocês têm um advogado junto ao Pai. Meus irmãos, sabe como funciona a defesa de Jesus Cristo para com Deus? Quando ele está diante de Deus, ele bota a mão no peito e fala: Pai, estes são meus. João 10, versículo 28. Aqueles que são meus, o maligno não os toca. Pertencemos a ele. E ele age como nosso advogado de defesa para com Deus e como nosso advogado de ataque para com Satanás. Ou seja, meus queridos irmãos, ele é a propiciação, ele é o nosso substituto, sacrifício perfeito. E eu amo a mensagem de João justamente por causa disso, porque ele fala de pecado, mas ele fala de uma esperança viva. Ele fala de algo que é verdadeiro. Ele fala de algo, meus queridos irmãos, que alcança, que é totalmente verdadeiro e que pode habitar no meu coração e no seu também. João termina o seu trecho aqui dizendo o seguinte: as coisas do mundo passam, bem como o seu pecado. Mas aquele que realiza a vontade do seu Deus, aquele que vive para o seu Deus, aquele que encontra misericórdia no seu Deus, aquele que se ajoelha diante de Deus em busca de misericórdia em tempo oportuno, conforme Hebreus fala, realiza e permanece vive em Jesus firme e eternamente. Aqui, meus queridos irmãos, João está nos dizendo que o que mais vale neste mundo é realizarmos a vontade de Deus. Ontem nós tivemos uma tarde maravilhosa, uma programação chamada Aglomerados, junto com os adolescentes, e os nossos adolescentes de Serra Dourada estão participando. Inclusive, pais, no próximo sábado há uma mensagem poderosíssima para você e para o seu filho. Participe, se envolva. O pessoal está fazendo essa programação com muito, mas com muito carinho. A programação tem sido pensada, tem sido orada, tem sido buscada para trazer a você uma mensagem bíblica, uma mensagem que possa confortar a sua vida e consolar a sua vida nesses momentos difíceis que você está vivendo. E várias igrejas estão participando e nós temos o privilégio de participar. Eu estou abrindo esse parênteses aqui para que você se envolva. Nós ouvimos ontem profissionais, um médico, nós ouvimos ontem um atleta mundialmente conhecido, nós ouvimos ainda o testemunho de um jovem
que ganhou a vida fazendo corrida. E de quantas vezes eles abriram mão dos prazeres, eles testemunhando isso para nós ontem, testemunhando de quantas vezes eles abriram mão dos prazeres para viverem algo perfeito com Deus. O convite de João para todos nós que somos servos dele é de que a vontade de Deus em nossa vida, meus queridos irmãos, não é uma mera conclusão que nós chegamos ao nosso destino. Eu fui criado, colocado neste mundo para glorificar a Deus e assim eu farei. Não é uma mera conclusão, não é somente isso. Mas é algo que João aqui está nos ensinando para termos anseio, para termos busca todos os dias, para que a nossa paixão, para que o nosso fervor, para que o nosso amor por Jesus Cristo aumente a cada dia. Seja intenso por Ele e não pelas paixões do mundo. Quantas vezes despejamos o nosso prazer com o nosso time de futebol, irmãos? Despejamos prazer quando estamos na roda de amigos. Despejamos, meus queridos irmãos, alegria quando estamos com êxtase. Mas perdemos muitas vezes de fazer o mesmo quando estamos junto com o povo de Deus e junto com o nosso Senhor. Desperdiçamos momentos intensos com Deus. Quando gritamos, quando a nossa alma grita por prazeres deste mundo. Como podemos ter uma vida que agrada a Deus, uma vida de acordo com a vontade de Deus? Eu gostaria de poder te ensinar, aliás, utilizar as palavras de João para poder te ensinar aqui nesta manhã. Em primeiro lugar, nós buscamos a vontade de Deus pela fé. A partir do momento que nós sentimos prazer no que agrada a Deus, temos deleite no que deleita a Deus. E à medida que nossa fé se torna mais forte, ela despreza o mundo cada vez mais. E assim o faz para obedecer os mandamentos de Deus. Como diz o próprio apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 5, dos versículos 3 e 4. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, porque todo que é nascido de novo vence o mundo. Olha que João está desejando para a gente, está pedindo para que a gente realize em nossas vidas. Todo aquele que é nascido de novo, que passou por uma regeneração, que passou por uma conversão verdadeira para com o seu Senhor, que ele passe a vencer o mundo pela fé e ter satisfação em Deus. Irmãos, talvez você tenha perdido a satisfação de Deus em sua vida por diversos momentos. Talvez você tenha perdido a alegria de viver dias maravilhosos na presença do Senhor. Mas nós rompemos este mundo, nós rompemos este momento quando nos achegamos a Deus, mesmo com o coração quebrado, com o coração entristecido. Em segundo lugar, o crente vive em função do mundo invisível que nos aguarda. Eu já disse a vocês que quando nós oramos a Deus, quando nós pedimos a Deus para que nos livre das provações deste mundo, as nossas orações são em vão. Deus, meus queridos irmãos, não nos dê provação que não podemos suportar. Apóstolo Tiago vai nos dizer que as provações são colocadas em nossas vidas para que tenhamos sabedoria em vivermos dias maravilhosos na presença do Senhor. Estou parafraseando todo o pensamento de Tiago no capítulo 1. Provações nunca terminarão. Nós terminamos um problema, quando, ufa, acabou. Vem outro em seguida. Jamais vai terminar na sua vida. Então pare de orar para que Deus livre você de problema. Esses problemas, esses momentos são justamente onde a nossa fé é provada, justamente onde nosso viver para com Cristo é provado. E precisamos desses momentos intensos com Deus. Para que, conforme Mateus, no capítulo 5, no versículo 12, diz que bem-aventurados são aqueles perseguidos por causa do vosso nome. Bem-aventurados aqueles, meus queridos irmãos, que sofrem pelo nome de Jesus.
sabe, que vencem as concupiscências da carne, ou seja, os pecados da carne, que vencem as concupiscências dos olhos, ou seja, tudo aquilo que os nossos olhos enxergam como desejo. Que nós tenhamos vitória em tudo isso, meus queridos irmãos. Os prazeres desta terra são momentâneos, eles vão passar. O mundo é a nossa passagem e não o nosso destino. Quando Jesus fala em João, no capítulo 14, que ele vai subir e vai preparar lugar melhor para nós, ele está nos dizendo de que a nossa vida não pertence a essa terra. Viva as promessas de Deus em sua vida, meu irmão, minha irmã. Viva toda a vontade de Deus para as suas vidas, para você. Viva os planos, os desejos de Deus para você. Viva tudo aquilo que você um dia sentiu que Deus te prometeu. Viva o seu chamado de forma intensa. Viva a sua vida para Deus de forma maravilhosa, para que você possa descobrir qual é a boa, qual é a perfeita, qual é a agradável vontade de Deus para você. Viva, não como se o seu dia terminasse amanhã, mas como se fosse um dia a mais para você santificar o nome do seu Senhor, para você agradecer o nome do seu Senhor, para você fazer com que a sua vida, meus queridos irmãos, seja uma vida de testemunho e não seja uma vida de vergonha para aqueles que estão ao seu lado. Seja uma vida, meus queridos irmãos, onde o amor de Deus, a paz do Senhor, a misericórdia do Senhor emana do seu ser, transborda do seu ser, a ponto de que outras pessoas são conquistadas para Cristo através da sua vida, através do Espírito que habita em você. Que Jesus te abençoe e te use com graça e com poder. Nos vemos à noite, mais uma reflexão poderosíssima para a sua vida, a fim de edificar a sua vida sobre os montes do nosso Deus. Até a noite, Jesus te abençoe.